Glória a Deus, aleluia. Está começando o programa Palavra Viva com a apresentação do evangelista Milvio. Glória a Deus. O propósito do nosso programa, irmãos, é a leitura e pregação da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Não pregamos placa de igreja, nem CNPJ, não pedimos dízimo, não aceitamos dízimo nem ofertas. Fazemos cumprindo o ide do Senhor Jesus, que disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Amém? Que você possa também ir comigo pregar esse evangelho. Compartilhe a pregação para ganharmos almas para o Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus, apresento diante do Senhor a tua palavra, que será lida agora e pregada. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. A leitura de hoje está em Marcos, no capítulo 5, versículo 1, que diz assim: E Jesus e os discípulos chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Então, chegou ali na província dos Gadarenos. E saindo Jesus do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros. Então, tinha um cemitério, e saiu lá do meio daqueles sepulcros, daquele cemitério, veio correndo ao encontro dele, um homem com espírito imundo. Então, um homem que era endemoniado há muito tempo, muitos anos, quando viu Jesus, saiu correndo ao encontro dele. Ele saiu correndo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, quando estava endemoniado, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Então não adiantava pôr ele atrás de grade, não adiantava algemar, amarrar com corrente, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Então, ele era endemoniado, e era tão forte esses demônios que estavam nele, que quebrava qualquer tipo de corrente, ou qualquer grade que pusesse para prender ele. E ninguém o podia amansar. E ele andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, e pelo sepulcro, e se ferindo com pedras. E quando viu Jesus ao longe, então esse homem, quando viu Jesus, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse. Então, naquela hora que chegou e adorou a Deus, ali o demônio manifestou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Você entendeu essa passagem? O homem possesso de espírito imundo, que humanamente ele era muito forte, porque ele quebrava algemas, correntes, grades, cadeias, e se libertava, esse homem, endemoniado. Agora os demônios que estavam nele, quando ele corre até Jesus para pedir socorro, os demônios manifestam e diz assim, com grande voz, falando alto, diz: Que tenho eu contigo, Jesus? Os demônios falaram: Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha só, pediram ao Senhor Jesus que não atormentasse eles. Você já tinha pensado nisso? O próprio demônio pedindo ao Senhor Jesus que não o atormente. E aí as pessoas olham para Jesus como se ele fosse o mundo, olha, né? O mundo. As pessoas que preferem as glórias do mundo, as vaidades do mundo, olham para Jesus como se ele fosse um fracassado, um fraco preso numa cruz. Igual na Igreja Católica, eles põem ele pregado na cruz até hoje lá dentro, com marca de sangue. Jesus já ressuscitou há muito tempo, a cruz está vazia, mas na Igreja Católica ele está lá na parede pregado. Então eles olham para ele como se fosse um fraco, né? Mas os próprios demônios olharam para ele e reconheceram o poder dele tão grande que pediram: não nos atormentes. Os demônios que atormentavam um homem, que tinham força para quebrar correntes e cadeias, e amedrontava todo mundo que por ali passava dentro desse endemoniado, desse homem, clamando a Jesus: tem misericórdia de nós, não nos atormentes. Olha o poder do Senhor Jesus. Então eu te digo, meu amigo, você que está ouvindo aí, cuidado, o tempo para você entregar a sua vida ao Senhor Jesus é hoje. É hoje, o momento é o que se chama agora. Você não sabe o dia de amanhã.
Esses endemoniados, esses demônios que estavam nesse homem endemoniado aí, temeram Jesus. E você, um ser humano, não vai temer? É melhor você rever seus conceitos e analisar isso. Porque o Senhor Jesus está voltando. Ele está voltando. Os sinais se cumprem. Os sinais da Bíblia se cumprem na íntegra. Literalmente, todas as profecias estão se cumprindo. Arrependa-te antes que seja tarde. Desperta, ó tu que dormes, porque o Senhor Jesus está voltando. E aqui, aquele homem correu clamando, mas quando chegou, os demônios se manifestaram nele. E clamando com grande voz, disseram: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha o poder do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus aqui naquela época, para com os homens, ele veio para remir. Ele veio para resgatar. Ele veio para pagar um preço para Deus. Ele pagou um preço, sim, para Deus, para o Pai, para que nós fôssemos libertos. Ele levou sobre si nossos pecados, nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Glória a Deus, aleluia. Você entendeu isso? Então, desperta, ó tu que dormes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É a palavra de Deus, meu irmão. Acorda. O Senhor Jesus está voltando. Então, clamando com grande voz, diz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Jesus perguntou para ele: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Os demônios sabiam que se Jesus desse ordem para eles, para irem para o abismo, eles eram obrigados a ir. Ali começava o tormento deles antes do tempo. Porque vai chegar um tempo em que eles terão que ir todos para o abismo, inclusive Satanás, por 1000 anos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, todos os demônios rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. E Jesus permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2000, e afogaram-se no mar. Então, os demônios que atormentavam aquele homem rogaram a Jesus: Não nos mande para fora daqui. Não nos mande para fora desse lugar, dessa cidade. Permite-nos entrar naqueles porcos. E o Senhor Jesus falou: Tá bom, pode entrar. Olha só, irmãos, olha o que aconteceu. E os demônios entraram nos porcos e pularam no mar, e morreram aqueles porcos todos. E aqueles homens que apacentavam os porcos fugiram. Quem tomava conta dos porcos fugiram. E anunciaram na cidade e nos campos. E saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Então a cidade inteira veio ver o que aconteceu. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado. A cidade inteira, aquele povo todo conhecia o endemoniado. O que agora não é mais. O que tivera a legião, passado, assentado, vestido e em perfeito juízo. Falei assim: gente, esse homem é aquele que quebrava cadeias, quebrava algemas, que ninguém tinha força para segurar ele. E agora ele está aqui sentado, conversando normalmente, em perfeito juízo. E ali eles temeram. E os que tinham visto, e os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E aquele povo, aquela multidão que veio até Jesus, tendo a oportunidade da visitação do Senhor Jesus ali, tendo visto o milagre que o Senhor Jesus fez, ao invés de chegar e prostrar diante do pé dele e falar: Senhor, me cura, me salva, o Senhor é o Salvador do mundo, o Senhor tem poder sobre os demônios, o Senhor tem poder sobre a enfermidade, o Senhor é o Filho de Deus.
Entra no meu coração, habita em mim. Ao invés de falar isso, sabe o que eles fizeram? Eles, quando ficaram sabendo o que tinha acontecido com o homem e com os porcos, eles começaram a rogar a Jesus que saísse das suas terras, dos seus termos. Por favor, Senhor, vá embora, não fica aqui não. Olha que povo burro. Vendo o Senhor Jesus, vendo o milagre tão grande que o Senhor Jesus fez, e rogaram que ele fosse embora. E Jesus, entrando no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Então aquele homem que tinha sido endemoniado rogava: Senhor, deixa-me seguir-te, deixa eu ir com o Senhor. Mas Jesus, porém, não permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, para a sua família, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Então, olha só, vou voltar aqui para você entender. Glória a Deus. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Então, Jesus, depois de ter apaziguado a tempestade, ele entrou no barco com os discípulos. Ele já estava no barco, apaziguou a tempestade. Ele falou: vamos acabar de chegar ali, porque ele já sabia que tinha um homem endemoniado que precisava dele. E ele se compadeceu, e ele foi até aquela província, ele foi até os Gadarenos, por causa daquele homem. Quando ele chegou, o homem correu para ele, gritando por socorro. Aí quando ele chegou diante do Senhor Jesus, os demônios se manifestaram, temendo o Senhor Jesus. Então, olha o que o Senhor Jesus fez. Por um homem foi naquele país, naquela terra, libertou aquele homem e voltou. Então, que você possa reconhecer o que o Senhor Jesus fez por você. Se você ainda não confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você pode estar na mesma situação desse endemoniado. Porque hoje o demônio não está mais manifestando da forma como ele manifestava nesses filmes de terror, que você via várias pessoas falar: o demônio manifestou aqui, manifestou ali, a pessoa está endemoniada. Você não está vendo mais isso. O demônio agora não está precisando fazer isso mais. O demônio agora modernizou, ele está usando aí tecnologia. Né? Tem um tal de um computador quântico que ninguém explica ele, que o computador é o mais rápido do mundo. Eles estão fazendo agora computadores com neurônios cerebrais. E a dificuldade é fazer aquele neurônio ficar vivo. Então, modernizou a forma do diabo de possuir as pessoas. E hoje aconteceu uma coisa tão diferente que pessoas hoje tá assim, ó, de seguidores de Satanás. Tem igreja de Satanás para tudo enquanto é canto agora. Entendeu? A modernidade é tão grande, as coisas estão avançando tanto, que as pessoas estão achando que pode servir o diabo e que vai ficar tudo bem. Tem uns aí que pensam que filhos do fogo, o fogo não queima. Eu falo pro seu negócio, não existe filho do fogo não. O filho do fogo é quem aceita o Senhor Jesus, que é batizado com fogo. Entendeu? E com poder. Aí sim, filho do fogo é quem aceita o Senhor Jesus, confessa, quem entrega a sua vida ao Senhor Jesus, confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E entende a obra salvífica, a obra da salvação que o Senhor Jesus fez. Ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. Quando ele ressuscitou, ele levou diante do Pai o sangue, derramou lá. Ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. E os demônios, quando viram ele ali em Gadara, ainda no corpo humano, temeram e falaram: o Senhor não nos atormente. Eles sabem que serão atormentados. Até Satanás será atormentado. Então, se você acha que você é um filho do fogo e não te queima, até Satanás sabe que vai queimar no lago de fogo. Então, desperta, ó tu que dormes, antes que seja tarde. Tá certo? Porque Satanás está aí, bramando, fazendo barulho, para tragar aqueles que ainda não confessaram e não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. E pessoas estão morrendo todos os dias. Cuidado, você não sabe o dia de amanhã. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Confesse Ele como Senhor e Salvador da sua vida, antes que seja tarde.
Igual esse endemoniado fez. Esse homem que estava endemoniado. Porque agora ele foi liberto pelo Senhor Jesus. Saiu falando para todo mundo. Anunciou para a casa dele, para os amigos dele, para a família. Quão grandes coisas o Senhor fez por ele. E como teve misericórdia dele. Que você entenda que o Senhor Jesus, ele quer fazer o mesmo por você. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Confia nele. Entrega. E tudo mais ele fará. A ele a honra, a glória, o louvor e a adoração para todos sempre. Eu vou te ensinar agora como é que você sai da condenação eterna para a vida eterna. Como é que você faz para entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Para arrepender dos seus pecados e ter o direito à vida eterna. Pare tudo que você estiver fazendo, olha para cá para a tela e repete comigo. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Habita em meu coração, Senhor, e perdoa todos os meus pecados. Jesus, que o teu Espírito Santo, Senhor, habite em mim, guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti, que a tua palavra esteja em mim. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, e que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E meu Deus, recebe-me agora, Senhor, como teu servo e como teu filho, porque eu confesso, Senhor Jesus, como meu Senhor e Salvador. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe grandemente. Abençoe cada um de vocês que estão ouvindo essa pregação agora, nessa manhã, nesse domingo. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós para todo sempre. Que nós possamos compartilhar a palavra de Deus e levar salvação para os perdidos. Assim como esse endemoniado, esse homem estava endemoniado e precisava do socorro do Senhor Jesus, tem muitas e muitas pessoas também passando por depressão, opressão, possessos, e tem várias pessoas enfermos, enfermidades espirituais, doenças críticas, em estado de morte, pessoas com deficiência física e espiritual de demônios. E nós temos o Senhor Jesus, irmão, para salvar. E Ele tem o poder de salvar, só precisamos levar essa pessoa até o Senhor Jesus, para que essa pessoa se converta e confesse o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E receba a cura e seja liberto. Essa é a nossa função como igreja. Tem um hino que fala assim, que poderia eu dar a Deus? Que eu poderia dar a Deus se tudo já pertence a Ti? O ouro do mundo todo pertence a Ti. O que eu poderia te dar, Deus? Eu te falo o que você poderia dar a Deus. Uma alma que você ganhar, para o Senhor Jesus, e essa alma se converter e confessar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Vale mais que o mundo inteiro. E tem festa no céu, tem alegria lá em cima se você fizer isso. Tá ouvindo? Tá ouvindo aí? Então, uma alma. Manda essa pregação para a cantora lá para ela saber o que ela pode fazer para o Senhor, o que ela pode dar para o Senhor. Uma alma, ganhar uma alma para o Senhor Jesus. Amém? Que a gente possa ter essa visão. Que Deus abençoe a cada um, irmãos. Cada um. Que Deus abençoe a cada um de nós. Desde agora e para todo sempre. Deus abençoe cada um que assistiu e ouviu a pregação. Em nome do Senhor Jesus. Amém.